Olá, queridos amigos e amados irmãos em Cristo. Com muita alegria que neste momento estarei assim trazendo mais uma reflexão aqui da Palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Neste momento estaremos refletindo no livro do profeta Ezequiel. Mas antes de fazer a leitura deste texto, eu gostaria de pedir você aí para fazer inscrição nesta plataforma e também ativar aí o sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui postada. E não esqueça também de deixar aí o seu like. Vamos para a palavra? Ezequiel capítulo 37. É um texto belíssimo que fala realmente sobre a restauração da nação de Israel, em que se encontrava de uma maneira terrivelmente longe do Senhor. Versículo 1 do capítulo 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize: Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10. Profetizei como me dera uma ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé como um exército sobremodo numeroso. Até aqui, queridos, 10 versículos apenas, mas que dá para a gente fazer assim um estudo profundo acerca desta mensagem gloriosa da visão do vale de ossos secos. Então a gente percebe dentro destas linhas, dentro destas palavras, dentro destes versículos, Deus mostrando para o profeta Ezequiel a situação, a real situação em que se encontrava a nação de Israel. Observe que ele foi levado pelo Espírito do Senhor e foi colocado no meio de um vale. Deus realmente levou ele para um cemitério cheio de ossos. E diz a palavra que esses ossos estavam completamente secos. Estavam completamente secos a ponto de estar sequíssimos, mostrando que aos olhos humanos não haveria nenhuma possibilidade daqueles ossos tornarem a viver. Mas como para Deus não existe nada impossível, foi colocado ali o profeta justamente para que ele analisasse aquela situação. E foi colocado justamente no meio e pediu para que ele andasse ao redor do vale. Talvez você já esteve em algum vale da sua vida, talvez você está passando por um vale, mas o que esta mensagem quer mostrar para você é que mesmo estando no vale, você não está só. Assim como Deus esteve com Ezequiel naquele vale, em todos os momentos em que ele pediu para que ele pudesse estar ali, para que ele pudesse estar andando em volta desse vale, Deus esteve com ele, conduzindo-a em todos os momentos. Talvez no vale que você se encontra neste dia, neste momento, não se entristeça, não temas, porque Deus é contigo. O próprio salmista Davi chegou a dizer: ainda que eu estivesse ou andasse pelo vale da sombra
da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está contigo em todos os momentos bons e ruins da sua vida. Não importa qual seja o vale, ele vai estar contigo. Aqui o profeta percebeu a mão de Deus com ele. E diante daquele vale de ossos secos, Deus pediu para que ele andasse ao redor deles. Por que Deus não pediu para que ele passasse em cima dos ossos, pisasse em cima dos ossos? Porque, na verdade, aqueles ossos representavam a nação de Israel. E jamais o profeta poderia pisar em alguém que fazia parte da sua própria nação, do seu próprio povo. Isso nos mostra também, nos ensina, que quando Deus nos leva para algum determinado lugar, quando Deus nos coloca em uma determinada posição, é para que a gente possa analisar, é para que a gente possa fazer a diferença naquele lugar pelo qual nós fomos colocados ali. Não para humilhar os outros, não para pisar nos outros, mas para fazer a diferença, para ajudar a reconstituir, a restaurar qualquer que seja a situação segundo o poder dele. E diz a Bíblia que ele, andando ao redor deles, Deus pediu, olha, será que há possibilidade de vida nesses ossos? Você acha, profeta, que esses ossos podem tornar a viver? Ezequiel apenas respondeu, Senhor, tu o sabes. Ezequiel poderia ter respondido, sim, Senhor, eu sei que tu és capaz de todas as coisas. Ou ele poderia ter respondido, Senhor, diante dos meus olhos eu vejo que isso aqui não é possível. Mas ele respondeu de forma inteligente e disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, porque tu criaste os céus e a terra, tu criaste o homem conforme a tua imagem e semelhança. E o profeta realmente, diante daquelas palavras, Deus disse para ele, olha, então profetiza. Profetiza esses ossos segundo a ordem em que eu vou te dar. Profetiza esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor e vivereis. E a palavra de Deus nos mostra que depois de ter recebido a mensagem de Deus para profetizar, o profeta Ezequiel obedeceu a ordens do Senhor e começou a profetizar sobre aqueles ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor e vivereis. Queridos, amados irmãos e amigos, vocês que estão me ouvindo nessa hora, preste bem atenção. O que Deus está ensinando para Ezequiel aqui é que não importa o vale em que você estiver, a situação em que você estiver vivendo, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, o que Deus está querendo dizer é, use as palavras que Deus colocou em teu coração e profetiza. Profetiza com fé, em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa fazer o milagre acontecer. Deus foi colocado você como um profeta do Senhor, como nação santa, como povo escolhido, para que você vá e anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Faça a diferença. Use o poder que Deus colocou em seu coração, use as palavras. E aqui ele utilizou as palavras. No momento em que ele começou a profetizar osso contra osso, começou a juntar um ao outro e formar uma reconstituição de um esqueleto completo, mostrando a organização, a perfeição de Deus sobre todas as coisas. Mostrando que não importa a distância que estava um osso do outro, mas Deus fez com que cada um se ligasse ao seu próprio osso. Não importa a dificuldade que você esteja passando, que aos olhos humanos parece impossível. Talvez você olhe para a situação e diz, olha, não tem mais jeito. Mas Deus diz para você, neste dia, tem jeito sim, porque eu sou o Senhor. E diz a palavra que aqueles ossos começaram realmente a se ligar um ao outro, formando um conjunto de ossos, um esqueleto completo. E Deus foi colocando neles nervos, carne e pele, formando um corpo perfeito. Mas ainda faltava o principal, que era o espírito, porque ainda continuavam vivos, mas espiritualmente mortos. Aí Deus pediu novamente para ele, profeta Ezequiel, sopra sobre estes ossos para que eles vivam. E no momento em que foi soprado, o Espírito caiu sobre aqueles corpos e eles voltaram-se a viver e colocaram-se como um exército de pé. Ou seja, o que estava acontecendo justamente com a nação de Israel. Era um período de um cativeiro babilônico. A nação de Israel teria cometido muitos erros, muitos pecados, e foi levantado o profeta Jeremias para pregar para aquela nação, antes que eles caíssem nas mãos do Todo-Poderoso. Antes que Deus realmente começasse a cobrar com a sua vara de cajado.
E eles não obedeceram, eles não ouviram a voz do Senhor. Deus é misericórdia, mas também é justiça. E como eles não voltaram para os caminhos do Senhor, continuaram adorando a ídolos, cometendo pecados, Deus permitiu que Nabucodonosor fosse até Jerusalém e levasse cativos mais de 10.000 pessoas. E ali eles estavam sofrendo, angustiados, diante da situação em que eles estavam vivendo. Deixando suas terras, suas casas, porque o templo foi destruído, os muros de Jerusalém foram derrubados, a Arca da Aliança foi sumida. Eles estavam longe das suas terras, sem a presença de Deus. Então eles sentiram-se realmente tristes e humilhados. E o Salmo 137 nos lembra bem isso, em que eles falam que estavam à margem ali dos rios de Babilônia. Eles penduravam as suas harpas e eles choravam realmente. Os opressores que eles tiveram pediram até para cantar um cântico. E eles disseram, como cantaremos um cântico em terra estranha? Isso nos mostra a situação em que eles estavam vivendo. Mas como Deus havia prometido, que Deus realmente traria de volta aquelas pessoas. Deus usou Ciro, abrindo aquela sepultura para que eles pudessem retornar. Olha o versículo 12 em que diz, portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei de volta à terra de Israel. E o versículo 3 diz, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Ou seja, queridos, resumindo, Deus trouxe de volta a nação de Israel para que eles pudessem reconstituir realmente o templo de Jerusalém, para que Deus novamente pudesse ser adorado, glorificado. E aquelas pessoas voltaram e ali começaram a reconstruir o templo. E a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Não importa o que você está vivendo, Deus irá reconstituir toda a sua vida, se você realmente confiar no Senhor. Assim como Ele colocou a nação de Israel como um exército de pé de novo, Deus vai colocar a sua vida, a sua casa, o seu negócio, sua vida espiritual, qualquer que seja o problema, porque Ele é Deus. Coloque-se diante do Senhor e acredite, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o poder dEle, quem opera em nós. Deus abençoe esta mensagem. E não esqueça de deixar o seu like, em nome de Cristo.